A Bíblia ainda serve para nós? Nosso versículo inicial se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja preciosa de Deus, povo santo, amados do Pai, mais do que vencedores em Cristo, abençoados com todas as bênçãos espirituais, selados com o Santo Espírito prometido por Deus, igreja linda, sem ruga, sem mácula, santos e irrepreensíveis. Meus amados irmãos, hoje eu quero responder a essa pergunta que nos tem sido feita, por incrível que pareça, né? Parece uma pergunta assim estranha, né? Como assim a Bíblia serve para nós? É claro que ela serve para nós, né? Você diria. E eu concordo com a sua resposta, claro que serve. Porém, muitos vêm perguntando isso por causa da visão da escatologia consumada. Para quem não sabe, o nosso ministério defende a visão da escatologia bíblica totalmente consumada. Tá? E nós temos absoluta certeza disso, porque o texto bíblico deixa isso muito claro e a história da humanidade também deixa isso muito claro. Tá? Aliás, já de antemão, eu vou deixar na descrição do vídeo, pela gravação, você que está assistindo pela gravação vai encontrar na descrição do vídeo o link da nossa playlist de escatologia consumada. Olha, você tem que entender isso. É um complemento maravilhoso para o raciocínio do Evangelho da Graça. É importantíssimo você conhecer não só o Evangelho, a Palavra da Graça, como também a visão da escatologia consumada. E assistindo a esses estudos, então você vai alcançar o conhecimento. Logo nos primeiros estudos, certamente você vai já ter uma boa base do fundamento da escatologia consumada. Acho que na nossa playlist hoje já tem, nós estamos em junho de 2023. Nesse momento, acredito que já passamos de 50 vídeos nessa playlist. Mas se você assistir pelo menos os 12, os 13 primeiros estudos, eu creio que ali você vai encontrar uma excelente base do raciocínio, tá? Então estude para você compreender, como eu disse, na descrição do vídeo vai estar o link, tá? Da playlist da escatologia consumada. Então, como nós defendemos esta visão, as pessoas têm essa interpretação de que é o seguinte, olha, se tudo já foi consumado, se Jesus já voltou, se o reino já veio, então nós não precisamos de mais nada, a Bíblia não serve para nós. Aliás, abençoados, eu já ouvi diversos absurdos, porque assim, né? É muito bom que o entendimento da graça e da escatologia consumada seja divulgado. Claro que é excelente, né? E com isso também acontece de muitas pessoas ouvirem e essas pessoas terem interpretações muito equivocadas e que vão para fora, inclusive, da Bíblia, né? Sabe, esse tipo de interpretação em que a pessoa decide que algo é assim, né? Então ela ouve, bom, se a escatologia já foi consumada, então não faz sentido a Bíblia. Então a pessoa decide que a Bíblia não faz sentido. E eu já ouvi diversos absurdos, como eu disse agora há pouco, como, por exemplo, não existe mais Jesus. Ah, se a escatologia está consumada, então não existe mais Jesus, porque Jesus entregou o reino ao Pai, então acabou Jesus. Gente, a Bíblia fala exatamente o oposto disso. Só que as pessoas decidem que é assim. Então não existe mais Jesus. Não existe mais a graça. Olha que absurdo, gente. Tem gente com essa visão, porque é aquilo que eu costumo dizer, né? A pessoa ouve o galo cantar, né, entre aspas, por aí. Como eu falei, é muito bom que a visão da escatologia consumada avance, se propague. Claro que isso é maravilhoso, né? Que a palavra da graça seja cada vez mais conhecida. Óbvio que isso é maravilhoso. Só que, como eu falei, existem os efeitos colaterais, por assim dizer, né? Onde algumas pessoas têm uma interpretação que vai além do texto bíblico. É aquela interpretação, como eu falei agora há pouco, que a pessoa decide que é assim, ela acha que faz lógica. Algo faz lógica, uma lógica, ainda que não tenha respaldo, mas na cabeça da pessoa aquilo faz lógica, então ela começa a propagar. E como a internet hoje ela dá voz para qualquer pessoa, tais ideias acabam também ganhando
algum caminho, chega a algumas pessoas e acabam enganando até pessoas que estão em graça. Eu realmente acho difícil alguém em graça ser enganado, né, por qualquer heresia dessa, mas infelizmente isso acontece com muitos irmãos. Então quer dizer, não existe mais Jesus, não existe mais graça. Veja, a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala exatamente o contrário disso. Ah, não existe Jesus. A Bíblia fala o contrário. Diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ah, não existe mais graça. A Bíblia fala o contrário. Diz que a graça é uma aliança eterna. Entende? E tantos outros absurdos que as pessoas falam por aí, e um deles é esse. Ou seja, abre aspas para quem fala isso, né? Nada da Bíblia serve para nós. Uma vez que Jesus já voltou, aí a pessoa conclui, né? Nada da Bíblia serve mais para nós. E aí a nossa intenção é responder essa pergunta. Será que realmente nada da Bíblia serve para nós? Abençoados, é evidente que esse é mais um dos erros doutrinários que vem da consequência, como eu falei, do avanço da escatologia consumada, desse entendimento maravilhoso, né? Mas, como eu falei, acaba trazendo também esses efeitos colaterais, entre aspas, essas interpretações absurdas e extra-bíblicas, né? Raciocínios que a pessoa, na cabeça dela, faz algum sentido, então ela acha que é a verdade. Só que, para nós, amados, é o seguinte, nós temos que ter como respaldo o fundamento do texto da palavra. Eu não posso simplesmente decidir que algo é assim se eu não vejo fundamento ou se a palavra até fala o contrário disso, né? Então é importante a gente ter em nossa mente o raciocínio correto e fundamentado na palavra de Deus. Amados, vamos lá. Nós lemos aqui no primeiro versículo Paulo falando que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quando o apóstolo Paulo fala de Escritura, ele está se referindo ao Antigo Pacto. Aí você vai dizer assim, ué, irmão Cristiano, como assim? O Paulo está falando do Antigo Pacto? A Escritura, no caso aqui desse contexto, né, de 2 Timóteo, não é a Bíblia como nós a conhecemos hoje. Aqui Paulo está falando dos textos do Antigo Pacto, que era, na verdade, a única Bíblia, entre aspas, que eles tinham naquela época. E o que o apóstolo Paulo fala? Que a Escritura, que vou reforçar, é ou são os textos do Antigo Pacto. Paulo diz, essa Escritura, ou os textos do Antigo Pacto, são inspirados por Deus e são úteis. Eu pergunto para você, amado irmão, amada irmã, será que o apóstolo Paulo estaria sendo, então, anacrônico também? Ou seja, ele estaria colocando os textos bíblicos como fora de um contexto de tempo, né? Será? Será que Paulo estaria sendo anacrônico? Porque muitos nos acusam disso. Ah, Cristiano, você pregar a Bíblia hoje é anacronismo, porque você mesmo diz que Jesus já voltou, que a escatologia se consumou. Então nada que está escrito na Bíblia serve. Agora, será que você pregar a palavra baseada na Bíblia é anacronismo? Será que nós estaríamos, então, fora do tempo? Né? Será que estaremos trabalhando com algo que está fora do seu tempo, já que Jesus já voltou, então a Bíblia não serve mais? Note, abençoados, nem nós hoje, pregando a palavra do Evangelho, baseados na Bíblia, e nem mesmo o apóstolo Paulo, que fundamentava muitos dos seus raciocínios no Antigo Pacto, nenhum de nós estamos sendo anacrônicos, e nem o apóstolo Paulo também. Por quê? Porque apesar de a Escritura, na época aqui da carta a Timóteo, ela já estava obsoleta, ou seja, os textos do Antigo Pacto, as pessoas não deveriam viver fundamentadas neles. Ou seja, era um texto já realmente ultrapassado. Mas ainda assim Paulo diz, olha, a Escritura foi inspirada, então ela é útil. Mas ela é útil de que sentido? De que ponto de vista, né? Ela é útil do ponto de vista de você saber entrar no Antigo Pacto e retirar o que é bom dele. Porque você tem que entrar nos textos do Antigo Pacto, no caso era isso que o apóstolo Paulo e todos os seus seguidores ali faziam, né? Eles entravam nos textos do Antigo Pacto para retirar o que é bom, para retirar exemplos. Acredito até que também do ponto de vista histórico, né? Em algum momento o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, escrevendo aos Coríntios, né? Que o que aconteceu com o povo, com os israelitas antigos, servia de exemplo. Ou seja, eles retiravam exemplos do Antigo Pacto.
pacto, eles retiravam a visão profética, obviamente, né? Ou seja, o antigo pacto era útil, não para você viver 100% literalmente nele. Entende? Não era para viver cumprindo a lei, observando os mandamentos, obras da lei, não é isso. É você retirar do texto o que é útil. Então vejam bem, o caráter que Paulo utilizava a escritura, que era o antigo pacto nessa época, é o mesmo caráter que nós utilizamos hoje o texto do Evangelho. Porque veja bem, as cartas do apóstolo Paulo, nós entendemos que elas são um resumo da graça, né? Porque Paulo foi o único apóstolo que recebeu a revelação da graça diretamente da boca do justo, como a palavra diz, né? Ou seja, Jesus Cristo ressuscitado revelou para o apóstolo Paulo a palavra da graça. E Paulo, então, escrevendo as suas cartas, ele deixou um grande conteúdo desse raciocínio registrado em suas epístolas. Por isso nós entendemos que as suas epístolas são um excelente, um maravilhoso resumo dessa graça, tá? Então, não é um anacronismo nós utilizarmos hoje a palavra do Evangelho, você vai entender muito bem isso. Não é por quê? Porque há coisas que você pode e deve reter dessa palavra. Então, assim como a Escritura era útil para se reter o que é bom dela, percebe? O Evangelho também é. Agora, é evidente que Paulo escreveu antes da segunda vinda de Cristo. Em nossos estudos, já vimos, já estudamos, já comprovamos, biblicamente e até mesmo por meio da história da humanidade, que a vinda do reino de Deus, a segunda vinda de Cristo, se consumou no ano 70 depois de Cristo. Note, não é 1970, é o ano 70. É antes do ano 100. Ainda na primeira era cristã. Amados, o texto bíblico deixa isso muito claro, não a data perfeita em si. O texto deixa claro que seria muito em breve a segunda vinda. E o que marca essa data para nós foram os acontecimentos históricos, tá? Que foram registrados, está registrado na história da humanidade, tá? Principalmente pelo historiador Flávio Joséfo, que registrou a guerra de Israel contra Roma e vice-versa, né? E esses acontecimentos históricos resultaram na destruição do Templo de Jerusalém, que, como Jesus profetizou, seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra na sua segunda vinda. Então, por isso que nós temos certeza absoluta que, historicamente, a segunda vinda se consumou no ano 70. E sabemos, então, que as cartas, as epístolas, foram escritas antes desse período. Tá? Então, evidentemente, nós vamos encontrar coisas ali que de fato não servem para nós. E vamos ver daqui a pouco alguns exemplos disso. Tá? Só que nós não podemos dizer que a Bíblia inteira ou o Evangelho não serve. Não tenho mais que pregar o Evangelho, não tenho mais que falar da graça, da Bíblia, porque Jesus já voltou, tudo já se consumou. Meus amados irmãos, assim como Paulo não estava sendo anacrônico, nós também não estamos sendo. Tá? Nós devemos viver o que a palavra nos diz. E, evidentemente, amados, nós não temos que cair nesse tipo de esparrela. Tá? Você tem que ter muito cuidado, você que está em graça firme hoje, tenha muito cuidado, amados, com essas heresias que se levantam por aí. Porque se você der ouvido, você acaba negando a palavra, você acaba... E, aliás, eu tenho até um pensamento, sabe? Eu acredito muito, não posso afirmar 100%, mas eu acredito, é uma crença pessoal minha, que quem tem esse tipo de raciocínio, na verdade, está distorcendo a palavra ao seu bel prazer para que esta pessoa possa ter uma vida dissoluta. A pessoa quer ter uma vida de obras da carne, quer ter uma vida fora da direção da palavra, então ela aproveita o raciocínio da escatologia consumada para dizer que a Bíblia não serve mais. Eu não tenho mais que seguir nada da Bíblia. Jesus já voltou. Para mim, isso é uma bela desculpa para utilizar-se, né, da liberdade, que a graça nos dá essa liberdade. Agora você imagina, a graça dá uma liberdade, mas no Evangelho da Graça existem muitas diretrizes. Né? Até porque a palavra diz que nós temos as nossas faculdades exercitadas para discernirmos o bem e o mal. O que exercita as nossas faculdades mentais? É a palavra. Então vem alguém e diz que a palavra não serve mais, nada serve mais para nós. Ou seja, você não vai ter, então, a sua faculdade exercitada, a sua faculdade mental, para você discernir o bem e o mal. Então, a liberdade que a graça traz acaba se tornando uma libertinagem. Porque uma vez que a direção da palavra não serve mais, mesmo do Evangelho da Graça, então eu vou viver a moda que eu quero, com a obra da carne ativada,
né, não sendo a luz do mundo, não sendo o sal da terra que Jesus disse que nós, filhos de Deus, somos. Né? Então, veja, nós não temos que dar ouvidos para esse tipo de coisa. A palavra serve sim para nós. Até mesmo o Antigo Testamento serve para nós como fundamento histórico. Vocês podem notar que em nossos estudos de escatologia consumada, nós usamos bastante o Antigo Pacto, especialmente o livro de Daniel. Né? Por quê? Porque é reter o que é bom, é você observar historicamente, é você aprender com as profecias e ver que as profecias já se cumpriram. Ou seja, nós podemos entrar apesar de já estar obsoleto. Porque, veja, vou repetir, mesmo na época de Paulo, os textos do Antigo Pacto estavam obsoletos. Mas Paulo disse, olha, a Escritura, que era o Antigo Pacto na época deles, né, é útil para ensinar. É útil, apesar de estar obsoleta. Observe só, 2 de Coríntios, vamos ler os versículos do 13 ao 16, tá? Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Aqui o Paulo está falando da lei, né, dos mandamentos da lei, do texto do Antigo Pacto, ele está falando disso. E o que ele está dizendo? Que o texto se desvanecia, ou seja, em outras palavras, o Antigo Pacto tinha um prazo de validade, entre aspas. O Antigo Pacto, ele teve um brilho por meio de Moisés, ou seja, ela foi uma luz, mas essa luz ia se apagar. Então, o Paulo usa essa metáfora, né? A luz do rosto de Moisés brilhava muito, mas era uma luz que desvanecia, ou seja, a luz estava se apagando. Ou seja, a lei teve ali a sua importância, ela veio por meio de Deus, veio por meio de Moisés, tudo certo, só que ela tinha, entre aspas, um prazo de validade. E a palavra diz, o fim da lei é Cristo. E é fim mesmo, tá? Muitos querem forçar a interpretação da palavra fim no grego, que é a palavra telos, né? Muitos querem forçar a interpretação para um sentido de objetivo, né? O objetivo da lei é Cristo. Não, a palavra telos significa realmente fim, término ou terminação, né? Ela significa uma fronteira, onde algo acaba e começa uma outra coisa. Tá? Então, o fim, a fronteira, a terminação da lei foi Cristo. A palavra telos, ela até pode ser traduzida por finalidade, por objetivo, mas é uma tradução, eu diria, secundária, né? O fim da lei, de fato, foi Cristo. Por isso, Paulo diz que a glória da lei, na face de Moisés, era uma glória que desvanecia. 14. Na verdade, as mentes deles se fecharam, deles dos israelitas, né? Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Olha aí, ó. Percebe, amados? Na visão de Paulo, a antiga aliança estava obsoleta. A antiga aliança era um véu. Percebe? Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele, o véu, a lei, é removido e foi removido em Cristo. Percebe? 15 e 16. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, Moisés aqui no caso é lei, o Antigo Pacto, um véu cobre os seus corações. O véu simboliza aqui o impedimento para enxergar, né? O véu era aquela túnica que cobria toda a cabeça da pessoa. Então Paulo utiliza isso como uma metáfora de impedimento, né, de enxergar, porque se o véu está sobre a sua cabeça, os seus olhos não conseguem enxergar nada, né? E, consequentemente, quando ele fala do véu, ele fala da cabeça toda, então ele está falando de raciocínio, ou seja, quando Moisés é lido, o raciocínio das pessoas é encoberto, elas não conseguem perceber o evangelho. Entenderam, amados? Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Glória a Deus, né? Então, meus amados, é importante a gente entender isso. O texto de Moisés era um véu. Na época de Paulo, já era obsoleto. Paulo disse, olha, quando alguém lê Moisés, um véu é colocado na mente da pessoa. Quando a pessoa está na lição da antiga aliança, a pessoa está com o coração embotado, o coração e a mente, né? E, consequentemente, os olhos espirituais estão embotados, estão cegos, não conseguem enxergar a palavra. Então, o que Paulo está dizendo? Que o Antigo Pacto já está obsoleto. Ninguém deveria viver baseando a sua vida no Antigo Pacto, vivendo em obras da lei, cumprindo mandamentos dos judeus. Percebe? Esse é o ponto de Paulo. Mesmo assim, Paulo disse, a Escritura é útil para ensinar. Ou seja, apesar de estar fora do seu tempo,
O antigo pacto ainda era útil. Percebeu o ponto? Por que Paulo falou isso? Porque existe um conceito que o próprio apóstolo Paulo apresentou e que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Vamos ler. Veja o que Paulo fala. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Em outras traduções mais tradicionais, né, diz assim, retenha o que é bom, né? Ponham à prova todas as coisas. Fiquem com o que é bom. Esse conselho de Paulo serve para isso. Você tem que aprender a reter o que é bom do antigo pacto e também da palavra do evangelho. Como eu falei, há coisas, sim, eu concordo que há coisas na palavra do evangelho que já estão obsoletas. Tá? Só que você tem que aprender a reter o que é bom. Porque no evangelho, gente, tem o que é bom e muito bom. Percebe? Há coisas maravilhosas no Evangelho que vão servir para sempre. É o que eu particularmente chamo de essência do Evangelho. Percebe? O Evangelho tem uma essência. Agora, é claro que nas epístolas do apóstolo Paulo, você vai encontrar alguma coisa que de fato já está fora do seu tempo. Coisas que de fato já não servem para nós. Claro que você vai encontrar. Vamos ver alguns exemplos daqui a pouco, tá? Disso que eu estou falando. Porque o Paulo, como eu falei, ele escreveu as epístolas antes da vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, então, não havia acontecido ainda na época das epístolas de Paulo, na época da igreja primitiva. Então, de fato, algumas coisas não servem mais para nós, mas nós temos que usar esse conceito que acabamos de ler, reter o que é bom. Vamos ver alguns exemplos. Você pode estar se perguntando, né, irmão Cristiano, o que tem na Bíblia que não serve para nós, mesmo vindo do Evangelho? Vamos ver alguns exemplos. Filipenses 3:20, por exemplo. Veja o que Paulo fala aqui. Vejam só. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também, olha, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É uma palavra linda, não é? É uma palavra linda, mas ela já está obsoleta para nós. Ué, irmão Cristiano, como assim? Sabe por quê, abençoados? Porque nós não mais esperamos o Salvador. Percebe? Ele já veio, ele já trouxe o seu reino. Tudo já está consumado. Então, eu não posso dizer que eu espero o Salvador, eu espero a salvação. Não. O Salvador veio, já trouxe o seu reino e consumou todas as coisas. E nós nascemos em um período posterior a tudo isso. Então não faz sentido hoje eu dizer para você esperar o Salvador. Veja, a maioria com esse raciocínio da escatologia ainda futurista, né, entre aspas, né? A gente coloca entre aspas, né? A gente chama de futurista porque eles colocam no futuro, né? Vai acontecer ainda. Alguns dizem que vai acontecer em parte, outros dizem que vai acontecer totalmente no futuro. Isso não faz sentido, tá? Nem o raciocínio que diz que vai acontecer em parte, e muito menos o raciocínio que diz que vai acontecer tudo no futuro. Não faz sentido. Todo o Apocalipse já se cumpriu. Só que a maioria tem essa visão futurista devido aos ensinos do sistema religioso que vem de séculos em séculos enganando o povo, né? Não só nesse sentido, mas também e principalmente nesse sentido escatológico da Bíblia. Há muito engano nisso e muitas pessoas acreditam nisso. Então muitas estão ainda aguardando o Senhor. Ele vai voltar, eu espero o Senhor. E tem muito isso, né? Em breve Jesus voltará. E fica aquela coisa, aquela tensão, né? E quando acontece, então, alguma coisa assim de vulto grande no mundo, né? Como aconteceu recentemente, essa questão desse vírus que circulou no mundo, né? E guerras e rumores de guerras. As pessoas se lembram logo do que Jesus falou, né? E haverá guerras e rumores de guerras. Como se não houvesse guerra no mundo sempre, né? No mundo sempre houve guerra, em todos os tempos. Sempre houve guerras e rumores de guerras. Só que quando Jesus falou disso, ele estava falando de guerras e rumores de guerras, de algo muito específico, né? Ele estava falando do que aconteceria entre Israel e o Império Romano. Foi algo muito específico que, como eu disse, já se cumpriu e historicamente está comprovado que já se cumpriu. Vocês estão percebendo? Então, só que as pessoas colocam no futuro. Só que não faz sentido. Então, eu não estou esperando o Salvador. Ele já veio. A salvação já se consumou, tudo já está consumado. Então, esse texto aqui realmente não serve. Vamos ver alguns outros exemplos. Romanos 8:24. Vamos lá. Veja só. Porque
em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Ou seja, o que Paulo está falando? Somos salvos? Somos salvos. Só que em esperança. Por quê? Porque a salvação não havia se consumado ainda. A salvação, amados, ela foi consumada em 3 atos. O nascimento de Jesus, a sua morte e consequente ressurreição, que nós reputamos como apenas um evento, a morte e a ressurreição, e a vinda de Cristo. Aliás, eu vou deixar também na descrição do vídeo um estudo sobre essa questão, os 3 atos da salvação, muito interessante. Aqui, no caso, quando Paulo escreveu esse texto, eles estavam antes do 3º ato, antes da segunda vinda. Então ele disse o seguinte, olha, romanos, nós somos salvos, fomos salvos. É uma certeza pela fé, porém ainda em esperança. Porque nessa ocasião, eles ainda estavam à mercê da morte. Entende? É isso que eu digo. Eles ainda estavam à mercê da morte porque o Hades ainda existia. Então, quando as pessoas morriam, as suas almas iam para a prisão do Hades. E inclusive da igreja primitiva. Todos iam. Da salvação, ou mesmo que não fosse da salvação, que fosse da perdição, todos iam para o tal Hades. E eles estavam à mercê disso. A derrota definitiva contra o Hades foi no ano 70. Recentemente nós estudamos sobre isso. Eu vou deixar também na descrição do vídeo um estudo sobre a verdadeira morte, para você entender o que foi a morte que de fato foi vencida, tá, por Jesus no ano 70. Nós temos um estudo maravilhoso e profundo sobre isso. Vou deixar o link dele também na descrição do vídeo. Tá? Então eles estavam antes, por isso eles estavam salvos em esperança. Agora veja, você, eu, nós não estamos em esperança. Porque a salvação, a destruição da morte já aconteceu. Então nós não estamos mais à mercê da morte. Então eu, você, nós não estamos salvos em esperança. Não, já nascemos salvos da morte. De fato salvos, não apenas em esperança. Então esse é um texto obsoleto. Mais um exemplo, 1 Coríntios 15, 26. Vamos ler. Observem, o último inimigo a ser destruído é a morte. Perceberam? Aquilo que eu acabei de falar, a morte ainda estava em vigor. O Hades ainda existia, ainda recolhia as almas, as vidas dos filhos de Deus, porque a alma é vida, né? Então as vidas dos filhos de Deus, as almas ficavam presas no Hades. Nesse período da igreja primitiva, ele ainda estava em vigor. Então, por isso Paulo fala, o último inimigo a ser destruído. Esse é um texto que já é obsoleto, ele não serve para nós. Você não tem que achar que a morte ainda vai ser destruída. Não, ela já foi. Ah, irmão Cristiano, mas nós ainda morremos na carne. Assista ao estudo que eu falei, que eu vou deixar na descrição do vídeo, para você entender de que morte a Bíblia fala. Qual a morte que foi aniquilada por Jesus? A verdadeira morte, o verdadeiro conceito. Assista que você vai entender muito bem, tá? Perceberam? Eu concordo que há textos que estão obsoletos. Tem outro exemplo aqui, eu já vou ler. Eu concordo que há. Agora, você dizer que porque Jesus já voltou, então a Bíblia não serve, vou jogar a Bíblia fora, não serve mais para a minha vida. Não caia nessa, abençoado. Aprenda a reter o que é bom. Assim como o apóstolo Paulo retinha o que era bom para a vida dele e para a igreja das Escrituras, que era o Antigo Pacto. Vocês viram comigo no início. O Paulo tinha plena noção que o Antigo Pacto era um véu, que ninguém deveria viver 100% no Antigo Pacto. Ninguém deveria aplicar o Antigo Pacto em sua vida. Percebe o ponto? Paulo tinha essa noção. Ele deixou claro, olha, quando é lido Moisés, o véu está posto. Só que o mesmo Paulo disse, as Escrituras são divinamente inspiradas e são úteis, portanto. Entenderam o ponto? Da mesma maneira nós em relação ao Evangelho. Nós retemos o que é bom. E eu diria, a maioria do ensino da graça, obviamente é bom e perfeito para nós. É a direção de Deus para nós. Agora temos que aprender a reter o que é bom e separar o que não serve. Porque o que não é bom é o que não serve, é o que está ultrapassado. Como esses 3 exemplos que nós lemos agora, vamos ler mais um. Romanos 5, versículo 8. Observem só o detalhe aqui. Vejam só.
Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Percebam? Eu pergunto para você, esse texto serve para você, para mim, para nós? Não, ele não serve. Porque o Paulo está falando o seguinte, o Senhor morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Por quê? Porque eles estavam antes da cruz. É isso que Paulo está falando. O Senhor veio, se manifestou, cumpriu a lei, morreu e ressuscitou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Porque todos estavam debaixo do pecado antes da cruz. É aquilo que eu sempre digo, para você ser pecador, amado, só existe um requisito. Você ter nascido e vivido antes da cruz. Ali sim, todos eram pecadores, inclusive os da salvação, não importa. Tanto da salvação quanto da perdição, todos estavam em pé de igualdade, todos eram pecadores. Por isso que Paulo fala, o Senhor morreu por nós. Então o amor de Deus se demonstrou nisso, porque nós éramos pecadores e aí o Senhor veio com o seu amor e aniquilou o pecado. Nós ainda éramos pecadores quando ele morreu. Só que veja, ele morreu e ressuscitou, então nós deixamos de ser pecadores. Então na igreja primitiva, eles eram pecadores perdoados, se tornaram novas criaturas. E nós já nascemos novas criaturas. Eu tenho 2 estudos que eu vou deixar também na descrição. Sobre o pecado, para você entender esse conceito bem, tá? E sobre a questão de ser nova criatura. Porque, veja bem, não existe você ser nova criatura e pecador ao mesmo tempo. Isso o sistema religioso prega, amados, à torto e à direita por aí. Porque eles dizem assim, somos novas criaturas. Eles até cantam, né? Ah, eu sou nova criatura, não sei o quê. Eles cantam, pulam, dançam que são novas criaturas e ao mesmo tempo eles se dizem pecadores. Não faz sentido. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então os pecadores foram aqueles que de fato nasceram debaixo do pecado. Como Paulo falou, o Senhor morreu, nós ainda éramos pecadores e ele morreu por nós. Nós já nascemos novas criaturas. Nós nunca fomos pecadores neste sentido bíblico. Eu não estou dizendo que nós não cometemos erros, falhas e pecados, porque obra da carne é pecado no sentido de errar o alvo, né? A palavra pecado ela significa errar o alvo, errar o caminho. Quando você comete uma obra má, deixa a sua carne fazer o que ela quiser e tudo mais, você está errando o alvo, logo você está pecando no sentido literal da palavra. Então, quando você comete isso, você está fora do caminho, fora da direção de Deus. Aliás, como eu disse agora há pouco, eu vou repetir, alguns que dizem aí que a Bíblia não serve, nada da Bíblia serve para nós, muito provavelmente tem esse pensamento. Eu quero viver à vontade, vou fazer o que eu quiser com a minha carne, né? E aí eu vou dizer que a Bíblia não serve, porque Jesus já voltou, então a Bíblia não serve. Ou seja, a pessoa não quer estar debaixo da direção do Espírito. Amado, quem diz que a Bíblia não serve só pode ter esse pensamento. É a única conclusão que eu me obrigo a chegar. Entende? A pessoa quer viver fora da direção do Espírito. Tem que ter cuidado com isso. Mas voltando aqui ao versículo, você não pode dizer que você é pecador. Isso sim é anacronismo. Entende? Isso sim é algo que está fora, um raciocínio que está fora do seu devido tempo. Então, você não pode dizer, o Senhor morreu por mim quando eu era pecador. Não, você nunca foi. Percebeu? Irmão Cristiano, eu quero entender isso. Vai estar o link na descrição aí, sobre o pecado e sobre ser nova criatura. Assista que você vai entender muito bem. Tá? Então, abençoados, veja, é evidente, repito, que nem tudo serve para nós. Não só do Antigo Pacto, como do próprio Evangelho, a revelação dada ao apóstolo Paulo, dos textos de Paulo. Acabamos de ver aqui 4 exemplos que não servem para nós. Você não pode aplicar na sua vida esses versículos. Mas veja, existe algo que, como eu falei agora há pouco, eu vou repetir, que é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho, meus irmãos, é a direção do Espírito em nossas vidas. Percebe? Então você não pode abrir mão disso. Você tem que estudar a palavra e ver, aprender a ver, né, o que é bom, para você reter o que é bom. Eu não vou reter, por exemplo, esse raciocínio aqui de ser pecador. Não vou reter o raciocínio que a morte ainda vai ser aniquilada. Eu não vou reter o raciocínio que eu estou aguardando o Salvador. Eu não vou reter o raciocínio que eu estou salvo só em esperança. Não, isso está ultrapassado. Agora, a essência do Evangelho é eterna. O raciocínio é eterno.
E nós precisamos viver sendo guiados por essa essência, guiados pela palavra, percebe? Então, o texto bíblico, mesmo em graça, tem coisas ultrapassadas, mas a essência ainda serve e nós devemos ser guiados por essa essência. Então, nós estudamos a palavra aqui, amados, primeiro para que nós nos mantenhamos libertos do sistema religioso e para que outros irmãos alcancem esse entendimento e também se libertem, né? E nós pregamos para conhecermos a graça. A graça, amados, independentemente, queridos, independentemente do tempo, das eras que virão no futuro, não importa o tempo, a graça sempre precisará ser conhecida. E aprove Deus nos permitir conhecê-la em nossa geração e não só conhecê-la, como propagá-la. Observe aqui, é um texto que eu sempre utilizo, porque, se eu não me engano, até onde eu sei, é o único texto que Paulo se refere às gerações futuras, claro, se referindo também à nossa geração, né? Nós somos uma das gerações futuras em relação à geração que viveu a segunda vinda de Cristo, na igreja primitiva, tá? Então, observe o Paulo falando aqui. Que interessante, eu vou citar mais uma vez essa passagem, tá? Aliás, antes de ler a passagem, eu vou deixar também na descrição do vídeo mais um estudo pela gravação que fala da eterna pregação da graça. Anota aí na gravação, você vai encontrar na descrição do vídeo o link, a eterna pregação da graça. Mas vamos dar uma palhinha sobre isso agora. Efésios 2, versículos 5 até o 7. Observem. Vejam só. Deu-nos vida juntamente com Cristo quando estávamos mortos em transgressões. Aliás, este é mais um texto que não serve para nós. Esse trecho aqui. Paulo fala, nós estávamos mortos em pecados. Nós que nascemos, inclusive muitos séculos depois da consumação de todas as coisas, nunca estivemos mortos em transgressões. Então é mais um texto obsoleto para nós. Mas vamos lá. Nós que estávamos mortos, eles lá no caso, né? Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É mais um texto também que não serve para nós, porque o Senhor não nos ressuscitou, porque nós nunca estivemos em condição de morte, seja espiritual, seja morte da alma. Entende? Então também é um texto que está obsoleto para nós. É mais um exemplo, né? Mas o ponto que eu quero trazer está no versículo 7. Olha só, o Senhor fez isso, ou seja, o Senhor estabeleceu a sua graça e trouxe a salvação pela graça para quê? Para mostrar, entre outras coisas, né? Para mostrar, olha só, nas eras que hão de vir. Perceberam um ponto? Nas eras, nos aions. É aquilo que nós já explicamos, né? A palavra aion no grego significa era, um período de tempo. Tá? Então, nas eras, nos aions que viriam, ou seja, eles estavam vivendo o último aion, a última era, né? Antes da segunda vinda de Cristo. E Paulo, então, aqui se refere às eras que viriam posteriormente, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de quê? Da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Perceberam o ponto? Para mostrar nas eras que hão de vir, ou seja, as eras que viriam posteriormente àquela última era, antes da segunda vinda de Cristo, deveriam também conhecer as riquezas da graça de Deus. Perceberam, abençoados? Nós somos uma dessas eras. O apóstolo Paulo citou a nossa era também indiretamente, nós somos uma delas. Que deveríamos conhecer a graça. E eu pergunto para você, como que você pode conhecer algo? Estudando. Percebe? Estudando a palavra. É através do ensino. Então, por isso que Deus vem capacitando o seu povo a conhecer a graça, a ensinar a graça. Eu particularmente, estou há 24 anos nessa luta. E 18 anos como ministério juntamente com a minha esposa, 18 anos de caminhada, 24 anos particularmente da minha vida nessa luta. Deus nos permite isso, por quê? Porque a igreja precisa conhecer a graça. É através do ensino. Você entende a importância de estudarmos a graça? Está entendendo a importância da palavra? Vamos ler Colossenses 2, do 2 ao 7. Veja só o que Paulo fala aqui. Vejam só.
Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Aqui o Paulo está citando a igreja de Laodiceia, que Paulo disse aqui no contexto que havia lutado muito por eles, né, para que eles não caíssem também em doutrinas erradas, né? Então Paulo fala, eu estou lutando por vocês, colossenses, assim como eu lutei pelos laodicenses, né, pelo povo de Laodiceia. Então Paulo fala, eu esforço-me para que eles, os laodicenses, sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. 3 e 4. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane, olha só, com argumentos aparentemente convincentes. O que Paulo está falando? Paulo está falando de sofisma. Esses sofismas que estão circulando aí em nome da graça, esses sofismas que estão circulando aí em nome da escatologia consumada, essas bobagens, essas heresias, vocês têm que ter cuidado com isso, amados. E Paulo fala, Colossenses, vocês têm que ter cuidado. Eu não quero que vocês caiam nisso, assim como os laodicenses também eu não quero que eles caiam nisso. O Paulo travava, gente, uma batalha muito grande, batalha intelectual, né? Batalha de conhecimento, de revelação do evangelho, para que as igrejas não caíssem naquelas falácias todas. Para que elas tivessem o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, é conhecer Cristo. Conhecer Cristo é conhecer o evangelho, é conhecer a graça. Então Paulo fala, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque vocês ouvem essas heresias que estão circulando aí, elas são convincentes, queridos. Só que, como eu falei no início, elas não têm fundamento bíblico. Inclusive, as pessoas querem extirpar a Bíblia. Ah, Jesus já voltou, a Bíblia não serve. Joga fora então, né? Se não serve, joga fora. Porque é muito fácil você trazer a interpretação da sua própria cabeça, uma vez que você joga a Bíblia fora. Muito cuidado com isso, gente. Com esses argumentos, olha só, no final do versículo aqui. Argumentos aparentemente convincentes. Eles têm uma aparência de sabedoria, eles são convincentes, mas não têm fundamento no texto bíblico. Cuidado com isso aí. 5. Porque, embora esteja fisicamente ausente, Paulo falando, né? Estou presente com vocês em espírito. Essa palavra é linda, aliás, né? Nós estamos, inclusive nós que estamos aqui na transmissão, vocês que estão assistindo pela gravação, nós estamos fisicamente longe, mas em espírito estamos juntos. Isso é maravilhoso, né? E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, Paulo está, inclusive, elogiando, né, os colossenses aqui. Versículo 6. Portanto, assim como vocês, olha só, receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. O que é receber o Senhor? Aqui, no caso, é receber o conhecimento. Vocês se lembram no versículo 2 que acabamos de ler? A riqueza do pleno conhecimento. É isso que Paulo queria que as igrejas conhecessem. Que as igrejas conhecessem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. É isso que Paulo está falando aqui no contexto. Então, receber a Cristo Jesus aqui é receber o conhecimento dele. O conhecimento das riquezas de Deus, o pleno conhecimento da graça. Perceberam? 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados. Paulo está falando de ensino. Vocês receberam Jesus, ou seja, receberam o ensino acerca de Jesus. Perceberam o ponto? Percebeu a importância de estudar a palavra? Ah, Jesus voltou, a Bíblia não serve. Não, serve muito. Agora, eu tenho que ter inteligência espiritual para reter o que é bom, para saber o que já é obsoleto, que eu não tenho que viver nisso ou naquilo, porque já está ultrapassado. Agora, a essência do Evangelho, a direção do Espírito, tem que estar na minha vida e para sempre estará em nossas vidas. Não caiam nessas falácias. Enraizados e edificados nele. É assim que temos que estar, firmados na fé, como foram ensinados, como nós fomos e estamos sendo a cada dia ensinados, transbordando de gratidão. Perceberam a importância do ensino, de estudar a palavra, de estar em contato com o evangelho? Não caia nessa, nada serve mais. Claro que serve. Serve para nós conhecermos a graça, como vocês viram, conhecermos a essência do evangelho, a riqueza da graça,
o mistério de Deus, e para que possamos ser guiados pelo Espírito, porque essa é a direção de Deus para nós. Termos a direção do Espírito. Essa direção é pela palavra, e é para os filhos de Deus. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Perceberam, queridos, a característica dos filhos de Deus? É serem guiados pelo Espírito. E o que é isso? É ser guiado pela palavra. Porque é o Espírito Santo que nos ensina a palavra, por meio do texto bíblico. Então a Bíblia serve para nós? Claro, a Bíblia, o texto que está contido na Bíblia, em especial o texto do Evangelho, ele é um instrumento do Espírito para que nós sejamos cada vez mais ensinados e sermos guiados por ele. Se você é filho, você é guiado pelo Espírito. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Percebe? E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão. Observem só isso, hein? A divisão da alma e do espírito. Há quem diga que é a mesma coisa. Não é. Tá? Tanto que há divisão. E a palavra penetra ali. Isso aqui é um sentido de quê? De que a palavra vai profundo do nosso âmago. Esse é o sentido, tá? Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta, olha só, para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que é discernir? É trazer discernimento. É trazer o entendimento perfeito. É fazer você raciocinar de maneira perfeita na palavra. É você viver pela palavra. Você tem um discernimento do bem e do mal. Sabe o que é certo e o que é errado. Você não precisa de mandamentos de homens. Isso aqui é pecado, isso aqui é errado, isso aqui você pode fazer. Não, você tem a direção do Espírito. E a palavra é apta para discernir os pensamentos. É a direção do Espírito, gente. O Espírito nos guia por meio dos nossos pensamentos, usando a palavra. Você acabou de ler comigo. Ela é que traz discernimento. Então, como é que eu posso dizer que a palavra não serve mais? A Bíblia não serve. Nada na Bíblia serve. Acorda, gente. Cuidado com isso aí. Não existe mais Jesus. Não existe mais graça. Não existe mais eleição. Não existe mais Bíblia. Daqui a pouco não existe nada. Nem Deus, nem nada. Cuidado com isso aí. Você acabou de ler comigo. Argumentos aparentemente convincentes. Cuidado com isso. A palavra penetra na divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir. O Espírito nos guia por meio da palavra. Perceberam um ponto importante? Então, amados, nunca abra mão da essência do Evangelho. Aprenda a discernir o que serve e o que não serve, tanto do Antigo Pacto quanto do próprio Evangelho. Nós vimos aqui vários exemplos hoje de textos que de fato não servem, mas a essência do Evangelho se mantém e se manterá para sempre. Eu quero ler um trecho aqui para encerrar o nosso estudo de hoje, um texto muito claro sobre uma das essências do Evangelho, né? Ou eu diria até a principal essência do Evangelho, que é o amor. Romanos 13, do 8 até o 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Graças a Deus, amados. Temos que viver assim. Eu busco viver minha vida assim. Graças a Deus, não devo nada para ninguém, a não ser o amor. Isso é a direção do Espírito. É a essência do Evangelho. Como é que eu posso dizer que algo assim não serve para mim? Claro que serve. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Irmão Cristiano, Paulo estava preocupado com o cumprimento da lei? Não, amados, é porque muitos irmãos, não o Paulo, mas muitos irmãos ali da igreja primitiva, no caso aqui especificamente da igreja dos romanos, muitos tinham essa preocupação. Então, era uma igreja híbrida, né? Havia pessoas que não cumpriam a lei, que eram os gentios, e havia muitos judeus que cumpriam a lei. Então, havia muitas pessoas com essa preocupação de ter que cumprir a lei. Então, Paulo está falando, gente, vocês não têm que se preocupar com o mandamento da lei. Se você ama, você já cumpriu a lei. Esse é o ponto de Paulo, né? No caso, certamente Paulo estava falando isso aqui para trazer uma paz para o coração daqueles irmãos que estavam se preocupando ou se preocupavam muito com o cumprimento de obras e mandamentos da lei.
Então Paulo falou isso aqui para trazer esse entendimento e que para os irmãos pudessem descansar em relação à lei. Não é nenhuma defesa de cumprir o mandamento da lei. Pelo contrário, veja só o 9. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, qualquer outro, tá? E qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Palavra linda, né? Percebeu a essência do evangelho? Isso serve para nós. 10. O amor não pratica o mal. Que coisa linda. O amor não pratica o mal contra o próximo. Maravilhoso isso. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Vocês estão preocupados em cumprir lei, mandamentos, ordenanças de homens? Ame. Por quê? Porque o amor é a essência do evangelho. Gente, o amor é a essência da direção do Espírito. Tudo parte do amor. A essência está aqui no texto bíblico. Então não tem essa de que a Bíblia não serve. Pregar o que Paulo pregava não serve. Isso aí é... Sabe? Cuidado com isso. Aprenda a reter o que é bom. Até mesmo no Antigo Pacto você pode adentrar. Retém o que é bom. Até mesmo nas outras cartas que não são as cartas de Paulo. Porque, como eu disse no início, as cartas do apóstolo Paulo, nós as entendemos como um resumo da graça. Porque ele foi o único apóstolo que esteve com Jesus já ressuscitado no paraíso e recebeu a revelação da graça. Temos plena convicção disso. Mas você pode entrar, gente, em toda a Bíblia. Toda ela tem valor desde que você aprenda a reter o que é bom. Perceba isso. Vamos viver a essência do Evangelho, gente. Cuidado com doutrinas estranhas, doutrinas que dizem o que a Bíblia não diz, tá? Doutrinas que vão além do que está escrito. Muito cuidado com isso, porque tem muita doutrina assim no sistema religioso. Tem. O sistema religioso está cheio de doutrina assim, que não tem fundamento bíblico e as pessoas estão vivendo nisso. Mas também dentro da dita graça tem muito isso também. Tem muita gente aí em nome da graça com essa história aí. Aí misturando escatologia consumada e tropeçando em tudo. E tem levado a alguns, porque os argumentos são aparentemente convincentes, como nós acabamos de ler aqui. Entende? A pessoa ouve, é convincente, faz sentido. Raciocine na palavra. A palavra é apta para discernir. Você não leu comigo agora há pouco aqui? A palavra de Deus é apta para discernir o seu pensamento. Ela é a direção do Espírito. Entende? E nela contém, portanto, a essência do Evangelho. Isso nunca vai acabar. Para sempre seremos guiados pelo Espírito. Eu creio nisso e recebo essa palavra, tá? E agradeço muito a Deus por isso, por termos a palavra da graça e a essência do Evangelho em nossos corações. Louvado seja o Criador por isso. Graças a Deus.